A série Imortal Hulk está concorrendo ao Eisner. Nesse vídeo eu vou mostrar o porquê que ela merece isso, após a vinheta. Pessoal, tranquilos, tranquilas? Aguiar na área, galera. E nesse vídeo, pessoal, eu lanço a pergunta e vou responder aqui no próprio vídeo, tá? O porquê do estrondoso sucesso da nova série do Hulk, cara, batizado como o Imortal Hulk, e qual o motivo, né, de essa série estar concorrendo ao Eisner de melhor série. E eu digo, galera, merecidamente, tá? Primeiro, pessoal, nós temos que lembrar aqui, né, de antemão, para começar a resposta, nós temos que lembrar que o Hulk, cara, passou por uma péssima fase até esse momento agora do Imortal Hulk, tá? Até o Al Ewing e o Joey Bennett, que é a equipe criativa, né? Al Ewing nos roteiros e o Joey Bennett nos desenhos, o Joey Bennett que é brasileiro, tá? Até eles pegarem essa nova série do Hulk aqui, o Hulk, para quem acompanha o personagem, né? Os leitores aí que acompanham o Hulk, principalmente os fãs do Incrível Hulk, né? Eu sou fã do Hulk, cara, sempre gostei muito do personagem, né? É um dos meus preferidos aí dos quadrinhos, o Incrível Hulk, né? Na verdade, no primeiro personagem que eu mais gostei foi o Hulk, tá? Depois é que eu passei a preferir o Wolverine, quando conheci o Wolverine mais de perto nos quadrinhos. Mas até então, o Hulk é o meu personagem preferido das HQs, cara. Então, o Hulk, cara, até esse momento dessa fase aqui, ele tava em baixa total nos quadrinhos. Primeiro, que nós tivemos uma morte pífia do Incrível Hulk, no caso a morte do Bruce Banner, que foi uma morte extremamente ridícula naquela saga da Guerra Civil 2, que por si só é uma saga muito fraca, né? Uma saga escrita lá pelo Brian Michael Bendis, quando o Brian Michael Bendis tinha perdido a mão nos roteiros, tá? E aí o que acontece? O Banner morreu naquela saga Guerra Civil 2 de maneira sem nenhum impacto, cara, sem nada, assim, não marcou em nada, numa saga muito da apagada. Porém, antes até disso, o que aconteceu? O Hulk do Bruce Banner vinha sendo substituído, né, pelo Hulk do Amadeus Cho. E esse Hulk, né, esse incrível Hulk, né, esse Hulk do Amadeus Cho, é um Hulk que em nada se parece com o Hulk tradicional, o Hulk original, cara, dos quadrinhos, o Hulk Banner. Esse Hulk do Amadeus Cho é simplesmente um cara fortão com sua pele pintada de verde, apenas isso, porque é um Hulk, cara, que se diverte em ser Hulk, é um Hulk que joga basquete, né, é um Hulk que vai na McDonald's, cara, não tem nada a ver, né, o próprio Amadeus Cho, tudo bem, é um personagem que funciona bem ali como um coadjuvante, como aquele menino genioso, né, aquele menino genioso não, aquele menino genial, né, com fórmula matemática, e que acompanha Bruce Banner naquela fase lá do Planeta Hulk, né, Planeta Hulk não, do Hulk contra o mundo, né, que ele aparece lá, tá nas histórias, mas quando ele toma o protagonismo e ele mesmo vira o Incrível Hulk, cara, isso daí perde totalmente a essência, tá? E aí o Hulk vira só um cara fortão pintado de verde, nada mais que isso. Um negócio tosco que foge demais a essência do próprio personagem, que o Al Ewing retoma aqui nesses roteiros do Imortal Hulk, galera. O que acontece? O roteirista aqui, o Al Ewing, ele resgata o Incrível Hulk como ele é em sua essência, cara, né? Em sua fase original, essencial, que é um monstro, cara, um monstro incompreendido, que divide sua presença física no mundo com o seu alter ego, que é um cientista que se culpa por ter simplesmente criado, né, ou dado possibilidade da existência de um monstro como ele. Então, há muito no Hulk, como disse o Stan Lee lá, né, em entrevista sobre o personagem, né, o Stan Lee que criou junto de Jack Kirby, eles criaram o Incrível Hulk, né, e o Stan Lee disse que se inspirou muito, né, tanto no Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, como se baseou muito também no Frankenstein, de Mary Shelley, tá? Então tem muito no Hulk desses dois monstros da literatura, o Frankenstein e o Médico e o Monstro, que são personagens dramáticos, cara, total. Só que o Stan Lee joga no Hulk todo esse cenário, né, e essa roupagem de super-herói. Então ele mescla bem dois elementos, o super-herói com o monstro dramático compreendido. E o Al Ewing, ele retraz isso, cara, ele retoma isso aqui nessa saga, nessa série, né, nova série aí do Hulk, cara, o Imortal Hulk, tá?
Então você nessas histórias aqui, pessoal, você já vai acompanhar um Hulk muito mais interessante. É mostrado que o Hulk aqui, ele em algumas histórias, cara, ele é quase como se fosse uma consequência, né, dos maus atos de outros personagens, tá? A primeira história mesmo, essa aqui, galera, né? Essa primeira história aqui, ela já começa de forma bastante impactante e violenta, com um carinha aí, né, um Zé Ruela qualquer, assaltando uma loja de conveniência. E no meio desse assalto dele, cara, o que ele faz lá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, ó. Aqui tá o cara que está prestes a cometer um assalto numa loja de conveniência ali no posto. Tá o cara ali no carro dele, só esperando o momento de dar o bote. Ele tá aqui já munido de uma arma de fogo e ele vai, cara, realizar o assalto. Nessa loja de conveniência nós temos o Bruce Banner, que anda sempre meio oculto por um boné, não conversa com ninguém. Então aqui também, cara, o roteirista Al Ewing, ele também se preocupa em nos trazer de volta esse Bruce Banner, que é um Bruce Banner preocupado com suas aparições em público, que é um Bruce Banner que anda muito fugidio, que ele não quer muito, né, se expor demais às pessoas, que ele procura realmente se isolar mais, né? Ele sabe que a sua condição de incrível Hulk é muito perigosa se for, né, se ele vir à tona em momentos de estresse e tudo mais. Porém, o Al Ewing aqui, cara, ele traz novamente, né? Ele traz de volta um aspecto do Hulk original mesmo, que você só encontra, ou só encontrava nas histórias aqui, né? Do Incrível Hulk original. Mas não só isso, minto. Lembro também que o Peter David, né, na sua fase inicial, que o Peter David escreveu muito tempo o Incrível Hulk, tá? E, na minha opinião de leitor, o Peter David é um dos melhores roteiristas que trabalharam com o Hulk, cara. Então o Peter David ele também traz de volta um aspecto que tinha apenas no Hulk original, nas histórias escritas pelo Stan Lee. Que aspecto é esse? É quando o Hulk ele só aparece, ele só toma forma à noite, tá? O Bruce Banner não se transformava no Hulk quando ficava estressado, não era através da raiva e de uma mudança hormonal, né, pelo estresse que rolava o Hulk, não. O Hulk aparecia à noite apenas, tá? Uma criatura noturna, coisa que aqui também o Al Ewing traz. Ele resgata esse aspecto que nós temos do Hulk original, que também foi revivido pelo Peter David na fase em que ele começou ali o Hulk, com o Hulk cinza, né? O Peter David também trouxe o Hulk cinza de volta. Outro detalhe, pessoal, eu ouvi gente reclamando que o Hulk aqui do Al Ewing é um Hulk que fala muito, é um Hulk que fala pra caramba. Não, primeiro que ele não fala muito. E segundo, que o Incrível Hulk, ele é articulado, sim, ele fala sim. Ele tem toda uma compreensão das coisas e ele sabe muito bem se expressar. Ele não é um Hulk monossilábico. Existe aí uma confusão, talvez de pessoas que não leiam tanto o personagem, mas tem como Hulk, né, a referência do Hulk naquela série do Lou Ferrigno, por exemplo, né? Aquela série que é um sucesso, né? Fez muito sucesso aí entre os fãs do Incrível Hulk, né? E muita gente conheceu o Hulk até pela série do Lou Ferrigno, né? E o Bill Bixby que faz o Bruce Banner, né? E o Lou Ferrigno faz um Hulk transformado. E lá o Hulk não fala nada, é o Hulk que só faz rosnar, mostrar os buchos, né? O Lou Ferrigno fica contraindo o peitoral, o trapézio e só faz rosnar como uma criatura selvagem, apenas isso. E não fala nada, só que o Hulk, cara, o Hulk original dos quadrinhos aqui, ele é bem articulado, ele fala, né? Ele sabe muito bem como se dirigir às pessoas falando. Porém, realmente, confesso que na fase do Hulk selvagem, que foi aquela fase ali iniciada pelo Bill Mantlo, principalmente, né? O Bill Mantlo, ele explorou muito essa questão do Hulk selvagem. Não só ele, né? Antes dele também, né? Teve o Roger Stern e outros roteiristas que trabalharam com o Hulk selvagem. E esse Hulk, ele mal falava. Ele falava ele falava na terceira pessoa, né? Então, era isso, né? Tem esse negócio do Hulk esmaga, Hulk não sei o que, Hulk odeia, Hulk aquilo. Então essa é também um aspecto do Hulk que perdurou por um bom tempo nos quadrinhos. Porém o Hulk falava, mesmo que ele fosse meio infantilizado ao falar, ele falava. Mas esse Hulk aqui do Imortal Hulk, do Al Ewing, cara, não é um Hulk que não existe nas HQs. É o Hulk original, de volta aqui. Só que trabalhado de uma forma bem aprofundada, com uma belíssima qualidade de roteiro, tá? Então, voltando à primeira história desse encadernado aqui, dessa nova fase do Hulk, cara, nós temos esse bandido que ele vai assaltar essa loja de conveniência aí, tá? Ele entra lá, encapuzado, e ele já vai em direção ao caixa da loja. Tem uma moça aí, uma jovem, né, uma adolescente,
no meio do supermercado, da loja de conveniência, junto com o Bruce Banner, que está ali todo oculto, né? E aí esse cara, no momento de nervosismo, né, no momento de tensão e tal, ele resolve pipocar a galera, né? Ele tá lá tenso, ó. O cara do caixa demorou para dar o dinheiro para ele, e ele acabou, o cara, pipocando no susto aí. Ele matou a moça, né, a jovem, a adolescente, e também atirou na cabeça do próprio Bruce Banner, tá? O Banner tinha visto tudo isso, o Banner começou a dar sinal, né, que começou a transformação, o olho dele ficou verde, mas o cara nem esperou nada e meteu o balaço aí diretamente na cabeça do Banner, cara. E depois ele também atira no caixa do mercado, matando aí os 3. Só que ele matou 2, que o Bruce Banner, a gente sabe que ele vai voltar como Hulk, né? Afinal de contas, o nome da série é Imortal Hulk. Então, o Al Ewing também ele trabalha personagens coadjuvantes de maneira muito interessante. Ele trabalha uma tal de Jack McGee, que é uma repórter que acompanha todas as aparições de um monstro verde. Então a Jack McGee está colhendo provas, né, e indícios de que o Incrível Hulk está de volta, né, porque ele foi dado como morto na Guerra Civil 2 e isso se repercutiu em demais histórias na Marvel, né? O Gavião Arqueiro, que atirou aquela flecha no Bruce Banner, né, que aquilo foi ridículo, né? O Bruce Banner convenceu o Gavião Arqueiro a matá-lo com uma flecha especial, né, cara? E aí o Gavião Arqueiro topou isso. O Gavião Arqueiro nunca ia topar uma ideia dessa, né? E o Gavião Arqueiro foi, no caso, ele foi poupado, né, cara? Ele foi inocentado do crime e nem foi preso nem nada, tá? E aí ficou o Bruce Banner dado como morto. Só que aí nessa saga agora, nessa nova fase do Immortal Hulk, ele tá voltando aos poucos. E o Bruce Banner se preocupando em não dar as caras. Ele ainda quer continuar dado como morto pela opinião pública. Então é legal a forma que o Al Ewing trabalha isso aí, tá? Todo esse mistério em volta do Bruce Banner que ele quer manter. E aí nós temos aqui essa Jack, né? Que é essa repórter aqui, ó, que ela fica indo na polícia, investigando, né? Questionando, entrevistando as autoridades locais para realmente, né, comprovar que o Hulk não morreu, né? Ela tá atrás do Bruce Banner também. E aí, cara, é mostrado aqui nessa cena do necrotério. Ali no necrotério, ali, ó, uma mão se mexendo e ficando verde, que é justamente o Bruce Banner, cara, entrando no estado de Hulk, né, se transformando no Hulk. E aqui nós vemos que o Hulk, cara, o Al Ewing trabalha o Hulk como se ele fosse uma consequência das más atitudes dos personagens da história. No caso aqui, o Hulk, ele vem com uma punição pelo crime bárbaro cometido por esse cara, né, por esse assaltante do começo da história. E aí mostrar que esse assaltante, ele tá arrependido do que fez, ele fez isso porque ele tava com dívida aí com um clube de motoqueiros, né? Tem um clube de motoqueiros que tava cobrando uma dívida dele, e ele foi assaltar aquela loja para conseguir esse dinheiro e pagar, né? Saldar essa dívida com esse clube de motoqueiros. Então esse cara não era um bandido de toda forma, ele foi levado ao crime, mas não deixa de ter cometido um crime cruel que merece punição. E aí, cara, você vê que o Al Ewing trabalha esses dramas, ele trabalha bem a situação, trabalha bem os personagens coadjuvantes que estão envolvidos na história do Hulk. E aí, cara, nós vemos o Hulk simplesmente chegando junto nesse clube de motoqueiros, cara, e já tocando o terror em cima dessa galera, que lá ninguém prestava, né? Era todo mundo de bandido mesmo, de criminosos. E o Hulk vai atrás do cabrinha lá, que atirou no Bruce Banner, atirou nele no caso, né? Matou 2 pessoas e saiu fora. Então já é mostrado aqui, cara, que o Hulk, os desenhos do Joe Bennett são muito bons, tá? Ele constrói uma narrativa muito legal através de sua arte aqui. E o Hulk, cara, ele tem aquele elemento de monstros de filme, daqueles monstros da ficção, da literatura. E em alguns momentos parece realmente aquele monstro tipo Frankenstein, que é um monstro grotesco, né? As pessoas têm medo dele, só que na verdade o Frankenstein ele não é um monstro vilão, não é maldoso, né? O Frankenstein, galera, por isso que eu digo, ó, eu sou muito fã da obra de Mary Shelley, tá? Eu tenho aqui, essa edição aqui, ó, Frankenstein de Mary Shelley. E o Frankenstein de Mary Shelley, cara, o Hulk puxou muito do Frankenstein. O que acontece aqui? Às vezes você pode ver tanto o Bruce Banner e o Hulk como o Dr. Jack e o Mr. Hyde, né, do Médico Monstro, como você pode também ver o Bruce Banner e o Hulk como o Dr. Victor Frankenstein e o Monstro Frankenstein. Por quê? O Monstro Frankenstein, cara, o Frankenstein monstro, ele só quer ser aceito, né, pela sociedade como um igual, apesar de ele ser grotesco e ser um monstro muito forte, muito perigoso em termos de força, né? E o Frankenstein, o Victor Frankenstein, o cientista, ele se culpa, né? E ele tem toda uma culpa que segue ele por ele ter criado uma criatura a qual
ele tem todo um arrependimento de ter feito isso. Ele desafiou a ciência, desafiou tudo, né, cara? Que dá uma de Deus e criar vida, não sei o quê. E ele acabou criando uma criatura que não é nada a não ser vamos dizer assim, né, cara? Um arremedo de ser humano. Então a luta do Frankenstein é combater a própria criatura dele, ao mesmo tempo que ele se amargura por ele ter sido responsável por essa criatura ter vindo à tona, né? Ter criado vida. Então o Bruce Banner também tem isso com o Hulk, porque o Bruce Banner sabe que o Hulk surgiu da explosão da bomba gama, a qual ele foi exposto diretamente para tentar salvar a vida do Rick Jones. Então o Bruce Banner também se sente culpado, como o Dr. Frankenstein, porque o Hulk surgiu após um invento dele, que foi a bomba gama, né? Então, galera, voltando aqui a história, o Hulk aparece aqui, ó, de uma forma grotesca, monstruosa. Olha o tamanho do Hulk, galera. E ele vem aqui para justamente o quê? Punir o crime desse cabinho aí que tentou atirar nele, né? Tentou atirar no Hulk. O cara ficou louco, né? Cara, olha esse splash page, que bacana, galera. É, o Hulk bem de perto aí. E aqui, né, o cara dispara vários tiros no Hulk, não adianta porcaria nenhuma, né? O cara dispara vários tiros ó, no Hulk, ó. Não faz nada, as balas, é claro, no Hulk, né? E o Hulk simplesmente quebra esse cara todo, cara. O Hulk simplesmente quebra esse rapaz aí na emenda. E o rapaz fica, cara, hospitalizado em estado grave, quase morto e provavelmente não voltará mais a andar. Então é quase que o Hulk sendo usado como instrumento de justiça nas histórias aqui, tá? Uma próxima história, uma história aqui também é bem legal, galera, muito boa também. Mostra aí, né, esse lado meio detetivesco do Bruce Banner, investigando umas mortes causadas por radiação gama. E aí ele investiga isso, o Bruce Banner vai nos bares, tá? Ele vai nas lanchonetes e bares, ouve conversas e começa, cara, a investigar o que está ocorrendo, né? E sempre que tem radiação gama, o Bruce Banner se mete porque é algo que ele domina muito, né? É um assunto que ele tem muita especialização e estudos. Então o Banner, cara, ele age de dia aí realmente investigando as coisas, né? Vasculhando, averiguando, e de noite ele age como Hulk para tentar solucionar a parada de maneira mais prática mesmo, né? No confronto físico, se necessário for. Então o Hulk descobre aí, cara, todo um crime realizado por um cientista que tentou imitar os métodos do próprio Bruce Banner com radiação gama, só que esse cara também se deu mal, né? Ele testou nele mesmo, esse cientista aí, depois botou no filho, aí o filho dele morreu devido à exposição a essa substância que ele criou, e ele enterrou o filho dele no cemitério, e todo mundo que ia no cemitério visitar entes queridos eram contaminados pela radiação gama do filho dele lá. E aí o Bruce Banner, cara, na forma de Hulk, né? Ele confronta esse cara, esse cientista aí, né? Que estava vivo até agora. E é bem legal essa história também, galera. A terceira história é uma tal de pontos de vista, que eu achei excelente a narrativa gráfica que foi feita aqui, tá? Aqui tá a Jack McGee, como eu falei, que é um excelente personagem coadjuvante, muito bem construída pelo Al Ewing, e ela entrevista algumas pessoas, tá? E cada pessoa tem seu ponto de vista de um fato, né, de uma história que aconteceu quando o Hulk enfrentou uma outra criatura, né, um outro ser aí poderoso. E cada entrevistado tem seu ponto de vista, e o ponto de vista é desenhado de forma diferente. Tipo, esse policial aqui, ó, é um dos entrevistados pela Jack. A visão, o ponto de vista dele, cara, os desenhos são como se fossem aqueles desenhos antigos de super-herói, né? Um negócio meio Jack Kirby, né? Não sei assim, não. O ponto de vista dele é desenhado com essa ilustração meio estilo super-herói da década de 40, né? 50, por aí, bem interessante, né? O ser que o Hulk enfrentou, cara, ele é esse cara aqui, ó. Tá? Esse fulano aí de pele verde que atira, né, uma espécie de projeção energética pelas mãos aí e tal, tá? Aí um outro cara que também foi entrevistado pela Jack, que é tipo um dono de uma lanchonete ou de um café, sei lá, de um bar. O ponto de vista dele é desenhado com uma arte que parece com o Beavis Butthead, cara, tá? Engraçado aqui, ó. Aqui o Bruce Banner, ó, tá? Aí também tem uma senhora, né, uma velhinha, que ela também é entrevistada e ela tem a visão aqui. Aqui é o cara que o Hulk enfrentou. E na visão dessa velhinha aqui, a narração dela, o ponto de vista dela, o desenho parece que é desenho antigão também, né? Negócio meio Barbie, né? Aqui o cara bonitão aí, parece James Dean, né? Parece James Dean aqui. E aí, ó, o próximo é um padre, porque essa luta do Hulk, né? Segundo esses entrevistados, aconteceu numa igreja, dentro de uma igreja, né? Essa luta do Hulk contra esse cara aí, de pele verde, né? E aí, o ponto de vista do padre, cara, é o ponto de vista mais sombrio. Então, a arte também é bem sombria, tá? É uma arte mais séria, é uma arte mais de terror, assim, sabe? E aqui você vê o Hulk, ó, pela visão do padre, o Hulk é bem monstruoso, cara, tá?
é o convívio do padre sendo narrado aqui. Então, galera, é uma história que vale muito a pena. Olha aqui o Hulk pela velhinha. O Hulk imaginou a velhinha imaginou o Hulk assim, ó. Gigantão, e o James Dean dela, ó, bem menor que o Hulk bem mais ameaçador, tá? Então, galera, é uma história muito boa também, mostra esses pontos de vista diferenciados, mostrados com as suas discrepâncias nos desenhos, tá? Aqui o Hulk, cara, pelo padre, o Hulk foi atravessado pelo raio, mas tava de boa aqui. E essa era a visão que o padre tinha do Hulk, cara, um monstro mesmo, parecia o próprio demônio, né? Bem interessante a história, muito legal, tá, galera? E nas histórias finais nós temos aí o Sasquatch, né, da Tropa Alpha, né, o Walter Langrowski, que foi em busca do Bruce Banner para ajudá-lo em uma determinada situação envolvendo raios gama, aí, como sempre, né? E aqui é mostrado um pouco do passado do Banner, né? Que o Sasquatch, no caso o Walter Langrowski, ele teve uma época de faculdade estudando junto com o Bruce Banner, os dois passaram um tempo juntos estudando sobre radiação. Aí também é mostrado aqui um pouco do passado do Banner, né, na faculdade, e os problemas que o Bruce teve com seu pai, que era um cara bastante agressivo e violento, tá? Galera, é uma história muito boa, indico muito a leitura, merece sim ser indicada ao Eisner, merece, tá? Então, pessoal, quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com seus amigos e amigas, e até o próximo Aguiar Tenho Que Falar, galera.